Bom, boa noite. Assustou aí, né? Bom, primeiro eu falei boa noite, é bom dia, né? Você já viu como é que o nível do coronavírus está, né? Para quem me abraçou e beijou, pode ficar preocupado. Obrigado. Bom, irmãos, nós vamos pensar nessa manhã a respeito de um assunto que eu creio deve ser, como é que eu posso dizer? A unanimidade, né? Eu acho que a maioria, vou fazer a pergunta, né? Eu creio que é a unanimidade. Quem aqui quer ser feliz? Levanta a mão. Eu quero, o Marcão não precisa, o Marcão está... basicamente, tirando o Marcão, todo mundo quer ser feliz. E esse é o desejo, essa é a expectativa que todos nós temos, né? Mas eu perguntei uma vez, quem queria ser feliz, todo mundo levantou a mão, né? Perguntei quem era feliz. Algumas pessoas levantaram a mão. Um rapaz do lado de uma moça caiu nesse erro de não levantar, ficou pensativo. A moça que estava do lado dele olhou assim, deu uma cotovelada, né? Como assim você não é feliz? Aí depois eu vinha saber que era recém-casados e tal, né? Eu acho que ela ficou indignada. Como assim você não é feliz? Você não é feliz comigo? E dali acho que já gerou uma discussão, né? Mas nós temos que refletir a respeito disso, principalmente no mundo onde nós vivemos. A ansiedade com o coronavírus, ela vem logo depois de uma preocupação muito grande em 2019 e que ainda continua, né? Quem lembra do Setembro Amarelo? Foi o quê? Setembro Amarelo? Prevenção ao suicídio, né? E o mundo está estarrecido, está preocupado com essa questão do suicídio, principalmente na adolescência, né? Um número muito grande de casos. É o segundo maior motivo de mortes no Brasil, né? E as pessoas estão se suicidando, e principalmente os jovens estão se suicidando, num momento da história do homem onde o Facebook, o Instagram e todos os meios de mídia vendem o quê? Felicidade. Felicidade. Bem-estar. As pessoas postam uma vida glamurosa, né? Viajando pelo mundo e comendo coisas deliciosas e em momentos lúdicos de felicidade, de perfeição, né? Muito bem maquiadas, com luzes e ambientes muito bem produzidos. A mídia, de um modo geral, está reproduzindo aquele ambiente que você só tem no shopping, sabe? Glamuroso, perfeito, esteticamente impecável. E as pessoas deveriam, uma vez que estão vivendo num dos momentos mais pungentes da história, em termos de avanço econômico e um monte de coisas, deveriam estar realmente gozando e aproveitando do auge no século 21, do auge da felicidade, né? E do prazer que esse mundo pode oferecer. Mas ainda assim, o problema do suicídio tem aterrorizado muitos. Ainda assim, muita gente que desejou e buscou e conseguiu o status que ele achava lhe traria felicidade plena e máxima, estão frustrados, né? Se é solteiro, você acha que você vai ser feliz quando realmente você encontrar aquela pessoa especial que vai transformar a sua vida e você vai ser feliz para sempre, né?
Então você é solteiro e você vive nessa expectativa. E aí você se casa, aí você descobre que era feliz e não sabia. Tá cheio de gente assim. Eu era feliz e não sabia. Por que tudo isso? Qual é o problema, ou quais são os problemas com essa questão da felicidade em si? Por que ela parece ser um sonho distante, ou simplesmente algo que fica muito bonito nos romances, mas que na vida real não funciona? Qual é o problema com isso? Eu gostaria de dizer que todo aquele que é verdadeiro crente, que é espiritual, é feliz. Porque essa não é a proposta. Vem para Jesus e você vai ser feliz. E nós vamos para Jesus. Mas tem muito crente muito infeliz. E ele é um crente verdadeiro, creu em Cristo. Mas tem um monte de questões que ainda não resolveu na vida. Então hoje nós vamos falar do segredo da felicidade, do segredo do sucesso. Eu estou lançando um livro sobre isso aí, que vai vender mais do que o do Marco. Estou brincando, né, Carl? Mas vamos abrir lá em Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 até o 9. Josué estava vivendo um momento terrível da vida dele aqui. Ele tinha que substituir um homem que era uma lenda, alguém que realmente pelo currículo em si era insubstituível, e ele tinha que atravessar um rio, o Rio Jordão, na sua cheia, e não só atravessar, mas fazer atravessar aproximadamente 1 milhão de pessoas, aquele rio, com seus animais de estimação, com os seus rebanhos, com um monte de coisas que não podiam molhar, e roupas, e crianças de colo, se ele conseguisse realizar isso, ele ia estar diante de uma cidade cujas muralhas eram intransponíveis, e esse era só os 3 meses de experiência. Esse era só a chegada dele no cargo, no novo cargo que ele ia ocupar. Ele estava realmente estressado, ele realmente estava pressionado por circunstâncias que ele já tinha reconhecido, não tinha condições de resolver. E eu creio que a maioria de nós, pelo menos, já passou por experiências desse porte. Desemprego, doenças na família, filhos, ardendo de febre e você não sabe, o que fazer. Quantas mães já não tiveram na beira do berço, orando realmente para que a doença do filho passasse para ela, para não ver ele ali. Se tem uma coisa que nós sabemos é que no mundo nós temos aflições, ele nos põe em prova todos os dias, nós passamos por dificuldades, nós passamos por lutas, provações e privações de todo tipo, e Josué estava ali vivendo um momento terrível, de provações terríveis. E eu creio que ele saiu para pensar, saiu para tentar entender, orar, e foi nesse momento que Deus procurou ele. A palavra aqui fala o anjo do Senhor com A maiúsculo, e os entendidos, os estudiosos falam que isso aqui é uma manifestação do próprio Senhor Jesus Cristo antes da sua encarnação, de fato, mas o fato é que Deus foi procurá-lo para conversar com ele, acalmar o seu coração, dar-lhe instruções e garantias que ele precisava naquele momento para cumprir
com o propósito que Deus lhe havia dado. E é nesse contexto aqui que eu tiro alguns princípios que, embora em termos de interpretação do texto em si, realmente você possa dizer, bom, não é para isso, ou não estão aí para isso, alguns possam contestar, mas é fato que eles se desenvolvem na palavra de Deus toda, né? A respeito do segredo de ser bem-sucedido, a respeito do segredo de ser próspero e ter uma vida feliz. Vamos ler aqui então, do versículo 1 até o 9. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Do lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. 3 problemas básicos com essa questão de ser feliz. Por que todo mundo quer ser feliz, mas uma pequena parte, ou talvez ninguém, seja de fato absoluta, plenamente feliz todo o tempo da sua vida, do seu casamento, da sua experiência com Deus, ou assim por diante? Primeiro problema, buscar a felicidade acima de tudo. Você casa para ser feliz, mas você divorcia pelo mesmo motivo. Mete o pé em tudo, sai da sua casa e vai para os braços de um amante, por quê? Eu quero ser feliz, né? Abandona tudo e vai ser livre, por quê? Eu quero ser feliz. Você vai, entra e passa a ser membro de uma igreja, por quê? Eu me sinto bem aqui é tão bom, eu gosto daqui, eu vou ser feliz aqui. Mas você sai batendo o pé e cuspindo fogo e deixando um rastro de inimizades e vai para uma outra igreja ou um outro lugar, ou decide que vai viver em casa mesmo. Por quê? Porque você quer ser feliz. Então, grande maioria de nós busca a felicidade acima de tudo, faz da felicidade a grande busca da sua vida, o grande alvo a ser alcançado na sua existência. Eu quero ser feliz enquanto eu posso, eu quero ser feliz enquanto eu estou vivo, enquanto eu sou jovem, enquanto eu posso aproveitar a vida. Esse é o alvo da vida de muitos. Eu digo, você não será feliz dessa maneira, porque ao assumir essa postura, você começa a caminhar na direção contrária. Direção contrária de quem? De Deus. A prioridade de Deus nunca foi, nem jamais será, a sua felicidade. E aí você fala, nossa, o coronavírus comeu o cérebro do pregador.
Ele está falando que Deus não quer que eu seja feliz. Não, eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que essa não é a prioridade de Deus para a minha vida, para a sua vida, nem para a vida de nenhum dos teus servos, nenhum dos seres humanos. Deus nos criou para quê? Para que nós fôssemos felizes. Ele jogou Adão e Eva lá no meio do jardim do Éden e disse: sejam felizes, curtam a vida, desfrutem. Não. Ele colocou eles lá e logo já arrumou trabalho para eles fazerem, uma função para eles viverem. Mas ele não colocou eles lá também para trabalhar. Ele colocou eles lá para que eles tivessem um ambiente propício para desenvolver um relacionamento íntimo com Ele. Nós fomos criados para desfrutar da presença de Deus e conhecer a Deus. Para quê? Para que fôssemos nós mesmos transformados, aperfeiçoados de glória em glória, à imagem e semelhança de Deus. Ele nos criou assim, a sua imagem e semelhança. Mas essa imagem e semelhança, ela deveria ser aperfeiçoada no contato, no convívio com Deus. A cada dia, o homem conheceria mais e amaria mais o seu Deus e viveria com Ele, a ponto de pensar como Ele, a ponto de gostar do que Ele gostava e repudiar o que Ele repudiava, a ponto de agradar-se dEle acima de tudo. Esse foi o propósito de Deus para nós desde o início, que nós desenvolvêssemos a imagem e semelhança do seu Filho, Jesus Cristo. O homem pecou e deu um passo atrás e abandonou o projeto de Deus, mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E é nesse contexto que nós encontramos a palavra que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. E qual é o propósito aí? Criar um homem à sua imagem e semelhança, fortalecido no caráter do seu Filho Jesus Cristo. Esse é o alvo de Deus, essa é a prioridade de Deus. Ele começou essa boa obra em nós e Ele há de completá-la. Agora, onde é que está a felicidade nisso? O apóstolo Paulo fala: pois eu aprendi a viver de que maneira? Contente. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Mas alegria. Ou seja, a felicidade não é o grande alvo da nossa vida, não deve ser a nossa grande busca, ela é consequência. Deus quer que eu seja feliz? Se Ele quer que eu seja absoluta, plenamente feliz, como consequência de um caráter estabelecido pela conversão, fortalecido no poder do seu Espírito Santo, um caráter semelhante ao do seu Filho, Jesus Cristo. À medida em que eu faço escolhas, à medida em que eu tomo decisões, à medida em que eu dirijo a minha vida, controlado pelo Espírito Santo de Deus, dando a Ele liberdade para operar em mim o desejo de Deus de ser semelhante a Jesus Cristo, eu sou abençoado. E mesmo que o mundo rua à minha volta, mesmo que as circunstâncias não cooperem, a alegria do Espírito Santo, a obra que Ele está fazendo dentro de mim, porque é assim que Deus opera, em nós, e como consequência, através de nós,
a obra que Ele está operando em mim se torna manifesta. E a minha esposa vive melhor, ela é mais feliz e alegre, e a minha igreja, e as pessoas com quem eu tenho contato, os meus vizinhos. À medida em que a obra do Espírito Santo é operada, o que acontece? Tudo à minha volta começa a manifestar aquilo. Está entendendo? Da mesma maneira como uma pessoa má, corrupta, desgraça a vida de dezenas, centenas, milhares de pessoas à sua volta. Da mesma maneira como os atos pecaminosos de um pai bêbado, de uma mãe desleixada, ou de um namorado promíscuo, da mesma maneira como o caráter mau das pessoas corrompe a sociedade. Da mesma maneira, não, eu digo em maior medida, o poder do Espírito Santo de Deus que habita em nós, as transformações que Deus opera em nós, não passam desapercebidas. Seus filhos crescem seguros num lar, onde a sabedoria e a paciência e tudo que Deus representa, funciona. E os seus vizinhos, e a sua igreja local, e todas as pessoas que estão à sua volta, são igualmente abençoadas. E você é feliz. E torna tudo à sua volta um ambiente mais feliz. Então, um dos problemas que nós temos com isso é buscar a felicidade acima de tudo. Isso é um erro. Um erro, mas que muitos de nós cometemos. Segundo, uma ideia equivocada a respeito do mundo onde eu vivo. Nós conhecemos a história de José. Ele foi para lá, para o Egito, de que maneira? Depois que foi traído, vendido pelos irmãos, saiu da sua casa e teve que crescer, terminar de crescer lá no Egito, num ambiente onde ele era escravo, foi presidiário e até que Deus o alçou a primeiro-ministro do Egito. Depois vieram seus irmãos e o seu pai, porque haviam quantos anos de fome na terra? 7 anos de fome. Quanto tempo eles ficaram lá no Egito? 430 anos. 7 anos de fome. Acabou a fome? Gente, bora lá, muito obrigado, seu faraó, por tudo que o senhor deu para nós, mas nós vamos voltar para a nossa terra. Não, fica aqui tem do bom, do melhor. Não, nossa terra é lá, Deus prometeu para o nosso pai, e nós temos que continuar o projeto de Deus lá, Aconteceu isso? Não. Eles ficaram lá porque eles gostaram de lá, eles estavam no melhor da terra, eles eram celebridades, e eles queriam curtir e aproveitar aquilo tudo. A Bíblia diz que Deus nos desarraigou dessa terra, o projeto dele é nos tirar daqui. Nós cantamos quais peregrinos, quais estrangeiros, nós devemos nesse mundo caminhar. Mas a grande maioria de nós pensa a respeito desse mundo que o povo de Israel pensava: não há melhor lugar do que isso aqui. Tinha um apresentador de um programa sertanejo, de vez em quando meu pai assistia e eu assistia junto, porque gosto até hoje de música de raiz, aquelas bem lá atrás mesmo. E o apresentador falava o seguinte, como é que era? Acaba não, mundão, ei, lugarzinho bom. Esse era o jargão dele, que ele sempre falava em todos os programas. Mas muitos crentes acreditam nisso. Eu pego o meu carro, tiro da garagem num domingo, numa manhã de domingo bonita, venho para uma igreja com ar-condicionado, encontro pessoas que eu amo, abraço todo mundo, a vida é boa, é aprazível.
Eu reclamo do meu salário, mas eu sempre tenho um celular novo e uma TV maior e Full HD, depois aquelas que têm internet, tem tudo mais, e eu consigo ter acesso a essas coisas. Eu ando pelo shopping e eu me sinto parte daquele ambiente glamuroso, Essas coisas dão a ideia de que o mundo funciona. E eu passo meu cartão de crédito e a pessoa me dá um sorriso e libera a compra, e eu acho que isso é a vida. Isso é a vida. E no fundo eu penso que esse mundo é bom. Bom, tem alguns lugares que são perigosos, tem algumas coisas ruins que acontecem aqui e ali, mas no geral, a minha ideia a respeito desse mundo é que ele é um lugar bom para se estar, bom para se viver. Os meus planos, os meus propósitos, é aqui nesse mundo que eu gasto maior parte do meu tempo, do meu dinheiro, dos meus esforços, dos meus sonhos e aspirações, tudo aqui, nesse mundo. Tem um final de semana que eu assisto 2 ou 3 reuniões da minha igreja, ou eu assumo algumas obrigações ali, alguns deveres, algumas posições, mas durante a semana toda é o meu trabalho, é ganhar dinheiro, é pagar minhas contas, é viver nesse mundo, de 4 a 5 horas, que é a média do brasileiro, gasto nas redes sociais e na internet. Eu leio a Bíblia todo dia, rigorosamente, 20 minutos. Eu acho que está bem abaixo disso a média, mas vamos ser otimistas. Todo crente bom, fiel, gasta 20 minutos com a palavra por dia, orando e lendo a Bíblia e tal. De tudo que eu ganho, eu dou 10% ao Senhor e eu sou fiel. Mas 90% de algo que biblicamente não me pertence, é também do Senhor, eu me sinto à vontade para gastar com o que eu quiser, do jeito que eu quiser. Ninguém pode falar nada comigo, porque eu sou fiel, os meus 10% estão pingando ali todo mês. O Senhor Jesus, quando chegou diante de Pôncio Pilatos e foi questionado se ele era rei, ele olhou fixamente para aquele homem e disse: o meu reino não é desse mundo. Analisando o tempo que eu gasto com as coisas, analisando o dinheiro que eu gasto com as coisas, analisando, refletindo a respeito dos meus sonhos e aspirações, eu posso dizer a mesma coisa, com a mesma firmeza. Não tenho nada aqui, o meu reino não é desse mundo. Não é nesse mundo que estão as maiorias das minhas preocupações, não é nesse mundo que estão os meus prazeres mais diletos, não é nesse mundo. Eu posso realmente, como crente, dizer isso. Você não saiu de manhã hoje, no seu carro, num domingo bonito, de sol, e veio para uma igreja tão calorosa, eu digo, das pessoas que te abraçam, ou não com coronavírus, mas que tem carinho por você e te apreciam, e que você aprecia também, não está num prédio confortável, com ar-condicionado e tudo mais, porque o mundo é bom. Nada disso acontece porque o mundo é bom. Deus encarou Adão e ele disse: maldita é a terra por tua causa. Pedro falou que tudo que está sendo entesourado aqui está sendo entesourado para o fogo, para a perdição. João afirmou categoricamente: o mundo jaz no maligno. E quando eu vejo essas afirmações, de Gênesis a Apocalipse, a maneira como Deus fala a respeito da terra, que ela geme, suporta angústias até agora, a conclusão que eu chego é que esse mundo é mau, essencialmente mau,
Quando Deus viu que tudo era bom, isso foi antes do pecado. Do capítulo 3 de Gênesis em diante, cardos, abrolhos, morte, isso passou a descrever esse mundo. Esse mundo é essencialmente mau, o pecado corrompeu tudo, a ponto de Deus ter que fazer novos céus e nova terra. Eu vejo na palavra um mundo essencialmente mau. E se você está aqui, se você tem saúde, e se você ainda não pegou coronavírus, e se você desfruta de uma vida aprazível, coisa que não acontece com todo mundo, em todo canto dessa terra, há muitas pessoas miseráveis, há muitas mães que abraçaram seu filho nessa noite, de sábado para domingo, e viram ele morrer nos seus braços de fome. Fome, gente. Porque não tinha o que dar para ele na África, na Ásia, na Coreia do Norte, dentro da Europa, lá em campos para refugiados. Muitas mães abraçam seus filhos e veem morrer de fome, de frio, no seu colo, sem poder fazer absolutamente nada por ele. E se você criou os seus, e se você tem uma vida aprazível, e se você vive hoje até com muito mais do que o que você precisa, não é porque esse mundo é bom, é porque Deus é bom, e a sua misericórdia se renova a cada manhã, é porque Deus é bom, e as suas misericórdias são a razão de nós não sermos consumidos. Deus é bom, e a sua graça infinita nos alcançou. E o seu sol e a chuva cai sobre maus e bons, sobre justos e injustos. É a manifestação de Deus que sustenta tudo isso. Quando a Bíblia afirma que nele tudo subsiste, ela está dizendo exatamente isso. É o seu poder, cuidador, protetor, que mesmo a despeito do homem ter virado as costas e recusado a viver com ele, ainda emana e alcança o mundo da criatura e sustenta tudo na força do seu poder. É porque Deus é bom que nós estamos aqui. É porque Deus é bom que tudo existe. É pelo que Ele é, manifestação da sua graça. E se a minha cosmovisão é distorcida, as minhas atitudes e as minhas prioridades e os meus interesses também serão. É por isso que tem muito crente que acha que a vida cristã é viver regalado e deitado em berço esplêndido, e ele não quer comprometer o seu estilo de vida, e nem o seu prazer, e nem o seu conforto, para fazer a obra do Senhor enquanto é dia. Ele prefere usufruir e aproveitar do que a igreja tem para oferecer. Mas ele mesmo não oferece nada para a igreja. Quando a sua cosmovisão é distorcida, você vive como o povo de Israel. Abandona a sua verdadeira herança. E vive como se o Egito fosse o seu lugar, usufruindo das benesses e dos prazeres que nem foram conquistados por você, porque eles viveram do que José conquistou para eles ali. Mas viveram como se fosse tudo deles e para eles, e se esqueceram da promessa de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo exorta: se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós sereis manifestados com Ele em glória.
Não somos daqui. E o propósito de Deus é fazer-nos entender isso. Nos desarraigar desse mundo, para nos voltar para o mundo, para o reino que Ele tem preparado para nós, para a eternidade. Terceiro problema sério com relação a essa questão de felicidade é o que nós vamos desenvolver, né, ao longo do nosso tempo todo aqui. E é isso que eu chamo, dentro do contexto de o segredo do sucesso, o segredo da felicidade. Nós pensamos diferente de Deus, até mesmo com relação ao que é ser feliz. Eu penso diferente de Deus. Deus disse certa vez para o povo de Israel: os meus caminhos não são os vossos caminhos, nem os meus pensamentos, nem os seus pensamentos, nem os meus pensamentos, os vossos pensamentos, diz o Senhor. Nós divergimos de Deus, e esse trecho nos mostra isso. Primeiro versículo aqui e o segundo: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. E mais na frente ele fala ainda de Moisés: Moisés, meu servo. 120 anos de uma das vidas mais proveitosas que a humanidade já conheceu. Moisés falou com Deus face a face, como um amigo conversa com outro amigo. Seu rosto resplandeceu. Durante 2 experiências ele subiu e ficou 40 dias e 40 noites sem comer, recebeu a lei, trouxe para o povo, Antes disso tinha sido o grande protagonista da decadência do Egito, nas pragas e naquele advento glorioso, onde Deus o usou para tirar mais de 1 milhão, ou quase 1 milhão de pessoas da escravidão. Um homem dividiu o Mar Vermelho, fez milagres maravilhosos à vista de todo o povo. E Deus resume toda essa obra e todo esse currículo impecável, inatingível. Deus resume tudo isso nessa palavra. De tudo que ele foi, legislador, CEO, vamos falar uma linguagem moderna, um CEO de primeira grandeza, de tudo que ele foi no Egito e para o povo de Israel. Deus resumiu tudo nisso, nessa palavra: meu servo. E esse é o grande sucesso na vida, esse é a grande glória que um homem pode alcançar, de tudo que ele pode fazer: abrir empresas, ter carros, possuir mansões, fundar igrejas, de tudo que ele puder realizar sobre a face da terra. Ele só terá sido um homem bem-sucedido se puder ser chamado no final da sua vida de servo de Deus. Servo de Deus. Mesmo dentro da igreja, os homens andam buscando títulos cada vez mais pomposos e suntuosos, Pastor, bispo, apóstolo, agora patriarcas, e só mais um pouquinho, deuses. Por que não? Por que não? Deuses. Mas servo de Deus é o máximo da glória. E eu não estou dizendo servo de Deus no sentido de servo de Deus, porque tem esse sentido aí, Agora vamos receber para o nosso irmão Mário, Machado, servo de Deus. E aí eu subo aqui com minha Bíblia, baixa o braço, fica lá. Postura é tudo, Vamos abrir a nossa Bíblia reverendissimamente no Salmo, não sei o que lá, e entoa a voz e começa a pregar. Não estou dizendo servo de Deus nesse sentido, nesse aspecto. Paulo pregou no Areópago e ele falou a respeito de um Deus que não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa
precisasse. E qualquer um que estuda um pouquinho só a Bíblia já tem um nó na cabeça aí. Peraí, como é que eu vou servir um Deus que não precisa de nada? Que não tem necessidades? E talvez o Senhor Jesus responda essa pergunta quando Ele conta aquela história. Tive fome e me destes de comer, tive sede, me destes de beber, estive nu e me vestistes, estive preso, fostes ver-me. Mas, Senhor, quando foi que te vimos nu, que tivemos com fome ou com sede? Quando foi que te vimos nu e te cobrimos? Quando foi? Quando fizestes a um destes meus pequeninos, a mim me fizestes. Deus não tem necessidade, mas os nossos irmãos, aquelas pessoas por quem Ele deu a vida, elas têm. E se você não conhece ninguém na sua vizinhança, ninguém que esteja sentado nos bancos dessa igreja, ninguém na firma onde você trabalha, cuja vida se tornou melhor depois que te conheceu, se você não conhece ninguém, você não é servo de Deus. Você não é servo de Deus. Porque você só serve a Deus quando usa tudo que Ele tem feito de você. Seu dinheiro, seu tempo, a sabedoria que você adquiriu ao longo da vida, junto com Deus, vivendo, lendo a Bíblia, em oração, para abençoar a vida de outras pessoas. Se ninguém nunca foi abençoado por um abraço, por um dinheiro que você emprestou e deu e esqueceu, por uma carona que você deu, né, para que ele chegasse mais cedo em casa e descansasse, ou que chegasse na reunião, né, com mais conforto, se você não está usando o seu carro, sua casa, tudo que você é e o que Deus fez de você, para abençoar vidas, você não é servo de Deus. Você pode estar servindo a você mesmo, você pode ter um nome, uma reputação, mas você não é servo de Deus. Nós pensamos diferente de Deus a respeito dessa coisa de ser feliz. E no meu sonho de ser feliz, eu serei feliz quando todo mundo me servir. Quando eu acordar de manhã, der aquela espreguiçada e logo já entrarem os meus servos ou servas com bandeja de prata, trazendo o meu café da manhã, junto com o meu jornal na cama, né? Quando eu chegar no meu escritório e já tiver uma legião de pessoas com todo o meu cronograma do dia, e já para me organizar, e num estalo de dedo meu, dezenas de pessoas já se organizarem para executar as minhas ordens. Essa é a minha noção de felicidade. Eu vou ser feliz quando as pessoas me servirem, quando eu for servido. Quando o maridão se curvar à sua vontade e te der o o cartão de crédito na mão, e você não se preocupa com o limite, depois eu dou um jeito. Eu penso, eu vou ser feliz quando essas coisas acontecerem, quando o mundo funcionar para mim, para realizar os meus sonhos e os meus projetos pessoais, quando eu tiver uma igreja que eu dou umas 2, 3 batidas lá no púlpito e tudo já acontece do jeito que eu quero. Esse é o meu sonho de felicidade, ser servido. Mas a Bíblia diz a respeito do próprio Filho do Homem, aliás, Ele mesmo diz a respeito de si, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Até que ponto? Que esse problema de servir, tem isso, né? Até que ponto?
Você pode descer todo contente para buscar um copo d'água para sua esposa no meio da noite, uma vez. Mas você faz isso 2 vezes? 3 vezes? Igual aquela história do Chapolin, né? Podem me enganar uma vez, mas não me enganam 2 vezes. Podem me enganar 490 vezes, mas não me enganam 500 vezes. Servir tem isso, até que ponto? Na 3ª ou 4ª vez, está me fazendo de tonto, que é isso? Mas ele serviu e serviu até as últimas consequências. Ele deu a sua vida. Não havia limites para ele servir. Não havia limites. Tem 2 tipos de pessoa numa igreja. Tem aquelas que faz um pouco e já acha que está carregando a igreja nas costas. O peso da igreja nas suas costas. Tudo eu, porque se não for eu estou esgotado, eu estou estressado, eu estou cansado. Ele faz questão de mostrar para todo mundo o esgotamento dele e a dependência que a igreja tem dele. O camarada está numa obra missionária, ou lá no outro lado do Brasil, e ele está com o tempo contado. Eu tenho que estar lá o final de semana, porque se eu não estou lá na igreja, a coisa não funciona, nada funciona se eu não tiver. Tem aqueles que fazem um pouco e acham que estão carregando a igreja nas costas. Mas tem aqueles que fazem tudo e sentem lá no fundo do seu coração que tudo que eles fazem ainda é pouco. Ainda é pouco. Porque o seu coração está cheio de gratidão, amor pela igreja de Deus, pelas pessoas que Deus ama e busca. E aí você vê um homem como o apóstolo Paulo dizendo que ele é devedor para pregar o evangelho. Ele tinha uma dívida que ele não conseguia pagar. Era assim que ele encarava a sua missão de pregar o evangelho. E nós temos que decidir sempre que tipo de pessoas nós seremos. Primeiro, o segredo da felicidade: desenvolva um coração de servo. Foque não em ser importante, não em ser feliz, em primeira ordem. Foque não em buscar os seus próprios interesses, mas em ser útil. Foque em ser útil. E eu gostaria de estar falando algo de uma sabedoria elevadíssima, mas até entre os descrentes, muita socialite, em depressão profunda, reviveu, quando se envolveu em causas sociais e descobriu que o tempo ocioso dela e o dinheiro que ela tem sobrando, podiam ser úteis para transformar realidades e vidas de outras pessoas, e hoje são pessoas extremamente engajadas em causas sociais e cheias de objetivo e interesse pela vida, porque deixaram de olhar para si mesmos e começaram a perceber necessidades à sua volta e entenderam que elas tinham condições de suprir essas necessidades. A igreja está cheia de problemas, a igreja está cheia de necessidades. Deus te deu dons espirituais para responder a todas elas. Não você sozinho, entenda isso. Mas dos dons que você recebeu de Deus, nem que seja um só, você pode ser extremamente útil dentro do projeto de Deus, de aperfeiçoar cada crente à imagem e semelhança do seu Filho Jesus Cristo.
Um copo d'água. Um copo d'água. Aquele que der um copo d'água. O Senhor promete o quê? Jamais perderá o seu galardão. Deus não despreza nada do que você possa, saiba fazer. Tudo pode ser usado para seu louvor, sua honra e sua glória, se você fizer isso com excelência, se você fizer isso com coração grato, nada será desprezível. Mas você tem que mudar esse gatilho aí. Deixar de achar que vai ser feliz quando receber e receber e receber. Deixar de perguntar o que a sua igreja pode fazer por você, o que os seus amigos devem fazer por você. Tem gente que é assim, né? Vive como se o mundo devesse alguma coisa para ele. O camarada ficou anos sem ver uma pessoa que ele gosta, e quando ele vê, a primeira coisa que ele fala, né, sumiu, nunca mais me viu, já começa a despejar. Pô, vai lá, abraça ele, que prazer, que alegria, estou te vendo de novo. Mas ele acha que o mundo deve para ele, que as pessoas tinham que dar mais atenção para ele, cuidar melhor dele. Não há felicidade nisso. Mas quando nós entendemos, né, que Deus nos colocou para servir, e que nos servir nós encontramos propósito, que nos servir nós encontramos maior alegria, porque maior alegria é dar do que receber. Eis aí a felicidade, o prazer de viver, né? Viver na presença de Deus e junto com os nossos irmãos. Só finalizando, mais 5 minutinhos, o último, né, o segundo, né, de uma lista de 10 aqui. Segundo segredo da felicidade. Ele disse, Moisés, servo do Senhor, né, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te. Tá? Eu disse, provavelmente Josué tivesse paralisado ali diante de todas as pressões que estava sofrendo. Saiu para pensar e estava lá tenso, travado, naqueles momentos na vida onde você não sabe nem por onde começar. E Deus chega para ele e fala, vamos, rapaz, ânimo, vai, levanta. Disposição para pagar o preço por aquilo que é bom, disposição para pagar o preço por aquilo que é justo, por aquilo que está de acordo com o caráter de Deus, disposição para insistir na prática do bem. Sem isso, ninguém vai a lugar algum, sem isso não há felicidade, sem isso não há realizações. Eu penso diferente de Deus. Eu acho que eu vou ser feliz quando eu ficar rico sem esforço. Eu acho que eu vou ser feliz quando eu encontrar o grande amor da minha vida e viver feliz para sempre, sem esforço. É por isso que tem gente que cai no conto do bilhete premiado e cai num monte de baboseiras e golpes que dão por aí. Porque no fundo eu acredito que eu só serei feliz quando, assim, sabe aquele dinheiro que cai na sua frente? Sabe aquela situação que se resolve como um passe de mágicas? É isso. Eu vou ter filhos lindos, maravilhosos, educados, obedientes, sem trabalho. Eu vou ter um casamento feliz, sem choro, nem lágrimas, nem confrontos. Eu vou ter um ministério maravilhoso e ser um pregador internacional, mesmo lendo a Bíblia 5 minutinhos por dia. É assim que eu quero ser feliz. É isso que me traz felicidade.
dinheiro fácil, felicidade rápida. Mas o que a Bíblia diz a respeito do Senhor Jesus é que Ele suportou a vergonha, a ignomínia da cruz do Calvário. Por quê? Por causa da alegria que lhe estava proposta. Depois de falar a respeito dele, né, no Isaías 53, homem de dores, que sabe o que é padecer, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, mais rejeitado entre os homens, dele não fizemos caso. Lá no versículo 11, se não me engano, diz: ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Aquela satisfação do trabalhador, depois que arou o seu campo e viu a chuva cair e brotar os primeiros frutos, aquela satisfação do pai de família que senta na sua mesa e ele passa um filme lá atrás, ele olha os seus filhos já grandes, passa manteiga aí e não sei o quê, e conversando, ou até discutindo, brigando, não, esse pão é meu, não, eu vi primeiro e não sei o quê, e ele olha aquilo tudo. Ele pensa da vez que ele pensou em abandonar tudo, porque estava em conflito com a mulher, mas resolveu ficar, procurou ajuda, superaram. Ele vê a sua esposa dando risada daquela bagunça toda. Ele diz o quê? Lá no íntimo do seu coração: valeu a pena. Se eu tivesse saído lá atrás, não estaria vendo isso agora. Aquele que saiu de domingo à tarde entregar folheto, aquele que foi entregar um folheto e recebeu um insulto, quando ele vê nos bancos da igreja pessoas que muito tempo atrás até rejeitaram a palavra e hoje estão lá cantando louvores a Deus, ele olha aquilo, é um evangelista, e ele vê aquilo e ele diz: valeu a pena ter insistido, ter perseverado. Valeu a pena. A perseverança deve ter ação completa, diz Tiago, para que sejam perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Quem pula fora do barco, quem abandona a coisa no meio do caminho, quem não entende que nesse mundo mau onde nós vivemos, para ter uma boa igreja, para ter um bom casamento, para ter uma história de dignidade, um ministério de respeito, você tem que estar disposto a pagar o preço. Bons profissionais que construíram uma carreira sólida, foram adolescentes que deixaram muita diversão para trás, estudando, de madrugada, enquanto muitos dos seus amigos estavam na balada, porque olharam para o futuro e tiveram fé. É sempre um passo de fé. Vai valer a pena, um dia vai valer a pena. Sem essa atitude, sem essa disposição, não há colheita, não há pessoas sendo salvas. Se essa igreja está aqui hoje é porque alguém deixou o conforto do seu país e a sociedade onde ele conhecia, atravessou oceanos e veio para cá, e eles fizeram isso por quê? Porque criam que valeria a pena. Sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão, vai valer a pena. O mundo está cheio de gente que queria, o mundo está cheio de gente que gostaria, mas não estão dispostos a pagar o preço. E a Bíblia diz a respeito desses que o preguiçoso morre desejando, sabe por quê? Porque suas mãos se recusam a trabalhar. E quando você está trabalhando, você ouve comentários de todo tipo.
Quando eu estava construindo a minha casa lá onde eu moro, né, eu ouvi comentários de todo tipo. E uma irmã chegou uma vez, eu estava lá pelas 3 horas da tarde, você já está procurando um motivo para ir embora, o sol já te castigou tudo que podia, né? E a irmã chegou, olhou, e eu mostrando a casa para eles e tal, né? E você sempre fica naquele entusiasmo, o que eles vão falar e tal. Ela virou e falou, você nunca vai terminar isso. Isso é muito grande. Enfim, o que não faltam são histórias como essas, infelizmente, na vida de cada um. Mas, irmãos, aquilo que Deus colocou no seu coração, não a obstinação da sua cabeça, não a sua teimosia, esse negócio de os seus sonhos não podem ser frustrados, isso é mentira. Tem muita gente que sonha um monte de coisa muito louca e que tem que parar com aquilo mesmo, porque senão vai acontecer coisa pior lá na frente. Mas quando nós sabemos na palavra de Deus que a obra é boa, quando nós temos absoluta, plena convicção de que antes de ser a minha ou a sua obra, aquela é de fato a obra de Deus, vai valer a pena, porque no Senhor o vosso trabalho não é vão. E o que eu gostaria é que cada um dos irmãos colocasse isso em mente. Vai valer a pena. Cada esforço que pudermos fazer, antes que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha, para que a igreja seja edificada, para que as nossas famílias vivam na presença de Deus, para que o nosso casamento sirva de bênção para outras pessoas e para nós mesmos. Porque se não houver disposição de pagar o preço, de dormir mais tarde, acordar mais cedo, nada vai se estabelecer. Que Deus nos abençoe e que nós saiamos daqui então firmados nesses 2 segredos. Primeiro, ser servo. Segundo, ter disposição para pagar o preço pela prática do bem. Vamos orar. Nosso Pai, obrigado.